Antes dos celulares dominarem tudo, antes de jogos rodarem em qualquer tela, antes da gente reclamar de gráfico em portátil, existiu um console que olhou para o mundo e disse: eu não quero ser um portátil, eu quero ser um PlayStation de bolso. Essa é a história do PSP. Quando a Sony anunciou o PlayStation Portable em 2004, o mercado portátil tinha um rei absoluto. A Nintendo reinava tranquilo com o Game Boy e logo apresentaria o Nintendo DS. Era um território hostil, tradicional, quase fechado. E mesmo assim, a Sony entrou sem pedir licença. O PSP não chegou com humildade. Chegou com tela widescreen. Chegou com gráficos que lembravam o PlayStation 2. Chegou com mídia própria, design futurista e uma promessa perigosa: você vai ter um console de mesa na palma da mão. E, por um bom tempo, essa promessa se cumpriu. O impacto inicial do PSP foi absurdo. Quem viu aquele console pela primeira vez lembra: tela grande, brilho forte, som estéreo, analógicos de verdade. Ele não parecia um brinquedo, parecia tecnologia do futuro. O PSP não queria competir com o Game Boy. Queria humilhar a ideia de que um portátil precisava ser simples. Então vieram os jogos. In the beginning, there was darkness. Long before his feud with Zeus, Kratos was a servant to the gods, tasked to rid the world of the darkness without. He would come to unleash his darkness within. God of War no PSP parecia uma piada até você jogar. Chains of Olympus e depois Ghost of Sparta provaram que não era só possível, era real. Kratos estava lá, violento, cinematográfico e exagerado. Os combates funcionavam, os chefes impressionavam e a sensação era clara: isso aqui não deveria rodar no portátil. Muita gente comprou o PSP só por God of War e ninguém se arrependeu. And the realm of the dead. A Rockstar entrou em cena logo depois com Quem Joga Gasolina no Fogo. GTA Liberty City Story e Vice City Stories não eram versões capadas. Eram GTAs completos, com mundo aberto, rádio, missões, caos e liberdade. Você podia causar confusão em qualquer lugar. No ônibus, na escola, escondido em casa, o PSP virou um pequeno universo do crime portátil. The liberals would have a field day, of course. You're my boss's girl! Is that what you think? I love you, Tony Cipriano. Enquanto alguns jogos apostavam no poder gráfico, outros mostravam algo ainda mais importante: identidade. Patapom apareceu como um tapa criativo na cara do mercado. Um jogo rítmico, estranho, estilizado, onde você comandava um exército com batidas de tambor. Não existia nada parecido. Patapom não era só um jogo, era personalidade pura. Monster Hunter, por outro lado, virou um fenômeno, especialmente no Japão. Monster Hunter Freedom e Freedom Unite transformaram o PSP num console social. Pessoas se reuniam em cafés, praças, escola, tudo para caçar monstros juntos. O PSP virou um ponto de encontro. Craft your fiercest weapons. Build your toughest armor. Prepare every way you can for the hunt. But hunt alone. And you will probably die. Enquanto isso, a Square Enix
entregava um dos maiores presentes da história do portátil. Crisis Core Final Fantasy VII. Zack! Não era só spin-off, era uma tragédia anunciada. Zack Fair ganhou voz, rosto e alma. A trilha sonora emocionava. O sistema de combate funcionava lindamente. E o final? O final traumatizou uma geração inteira. Crisis Core sozinho justificava a existência do PSP. E não parou por aí. Homing torpedo! 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 Shotgun knife! Shotgun knife! Mega Man também encontrou um lar portátil. Maverick Hunter X trouxe Mega Man X com gráficos refeitos, animações lindas e respeito total ao clássico. Mega Man Power Up fez o mesmo com o Mega Man original, adicionando humor, dublagem e até personagens jogáveis extra. Era nostalgia e inovação caminhando juntas. Beautiful Joy trouxe estilo exagerado, ação cartunesca e carisma. Metal Gear Solid Peace Breaker mostrou que a narrativa profunda e gameplay complexo também cabiam num portátil. Our mother base. The signal is unidirectional. I'll be giving you commands and advice through this channel. Keep your headphones on at all times and pay attention. Also, make sure no one else can listen in. Dexter mostrou que mascote ainda tinha um espaço. That's the hotel, Dexter. Head inside and talk to the concierge. Burnout, Tekken, Need for Speed. A biblioteca do PSP era vasta, variada e ambiciosa. Mas enquanto o PSP mostrava seus músculos, uma guerra silenciosa acontecia. Do outro lado estava o Nintendo DS. Enquanto o PSP apostava em poder, gráficos e mídia física sofisticada, o DS apostava em algo perigoso: acessibilidade, inovação simples e jogos para todo mundo. Tela sensível ao toque, 2 telas, jogos mais baratos, experiências rápidas. O DS não tentava impressionar tecnicamente, tentava conquistar pessoas. E conquistou. Enquanto o PSP brilhava nos olhos dos jogadores hardcore, o DS entrava em lares, bolsas, mochilas, mãos de crianças e adultos. A guerra estava definida, mas não era sobre quem era o mais poderoso, era sobre quem era o mais prático. E aí começaram os problemas. O UMD, que parecia revolucionário, virou um peso. Carregamentos longos, barulhos do drive, bateria drenando rápido, jogos em mídia física num portátil começaram a parecer um erro. A pirataria explodiu. Custom firmware virou o assunto comum. Muita gente comprava o PSP não pelos jogos, mas pelo que ele podia rodar além deles. A Sony tentou reagir. Vieram novas versões: PSP Slim, mais leve, mais rápido; PSP 3000, com tela maior; PSP Go, abandonando o OMD e apostando só no digital, cedo demais para um mercado que ainda não estava pronto. Cada versão tentava corrigir algo: peso, tela, portabilidade, mas o problema não era só técnico, era de posicionamento. O mundo estava mudando rápido. Smartphones começaram a ganhar espaço, jogos casuais dominaram o tempo das pessoas. PSP ainda era incrível, mas já não era indispensável. Mesmo assim, ele não fracassou. O PSP vendeu milhões, criou clássicos,
Marcou uma geração, provou que o portátil podia ser ambicioso e profundo. Talvez o maior erro do PSP tenha sido nascer grande demais para o próprio tempo. Hoje, ele vive na memória, na emulação, nos colecionadores, nos vídeos nostálgicos, naqueles momentos que você ligava o console, colocava o fone e esquecia do mundo. O PSP não venceu a guerra contra o DS, mas venceu algo maior. Ele mudou a ideia de que um portátil podia ser. E talvez, só talvez, ele tenha sido ambicioso demais para um mundo que ainda não estava pronto para ele.